Fala, jovens do Brasil, tudo na paz? Hoje também recebendo a presença ilustre do deputado José Medeiros. Deputado, muito obrigado, é uma honra estarmos aqui com o senhor hoje. A honra é minha, tá tratando temas nacionais, da política nacional e principalmente tratando com um repórter tão jovem e parabenizar por estar interessado pela política. A gente sabe que os últimos acontecimentos que mudaram a política do país partiram da inquietude, da falta de paciência, vamos dizer assim, dos jovens com tudo que está acontecendo no nosso país. Não, certamente. Mas antes de falar de política em si, vamos começar a sua trajetória como policial. Como que surgiu esse sonho de ingressar na PRF? Era um sonho de criança, aquele de todo garoto tem, ou foi algo que surgiu posteriormente? Rapaz, na verdade eu entrei na PRF, foi interessante. Eu entrei por causa de um amigo meu. Logo que comecei a dar aula na universidade, por falta de professores de matemática, que até hoje falta muito no mercado, eu comecei a dar aula também. Bem, um dos professores amigo meu falou: olha, cara, vai ter um concurso aí pra PRF e tal, e eu todo enganjado, né, aquela coisa do combate ao imperialismo, a baixa repressão, aquelas doidices todas. Eu falei: que isso, cara? Que isso? Você tá traindo a causa? Que história é essa? Polícia? Eu falei: não vou mexer com isso. Mas o caso é que ele falou: desse seu otário, você tá 6 meses sem receber, é um emprego como qualquer outro, a gente precisa trabalhar, cara. Bem, mas eu não fui fazer. Mas no dia da inscrição, um colega meu acabou se atrasando lá para fazer a inscrição. Cara, me leva no Bradesco que eu preciso pagar a inscrição do concurso e tal. Eu falei: valeu. Eu tinha uma motoca Today, levei ele lá no Bradesco e ele desceu e falou: ó, tá me devendo milão. Era 1.000 cruzeiros, 1.000 cruzados, sei lá. Acho que era 1.000 cruzeiros. Enfim, e pagou minha inscrição e falou: você vai fazer o concurso. Eu falei: tá louco, não vou fazer esse concurso. Mas aí tá bom, fomos lá, já tá com a inscrição paga, vamos fazer, tá bom. Fiz a inscrição lá. Mas esqueci aquele negócio. Sim, esqueci aquele negócio. Quando foi no dia do concurso, outro colega, esse que tinha falado, me convidado para fazer o concurso, também se atrasou. Chegou lá em casa batendo, desesperado. Cara, perdi o ônibus, vou perder o concurso, me leva ali e tal. Você não vai fazer o concurso também? Eu falei: vou não fazer nada. Quando ele tava saindo no portão, já tinha passado o sono, eu falei: cara, vou fazer esse troço. Já acordei mesmo. Aí voltei lá, passei água na cara, né? E fui. Bem, o resultado é que acabei passando no concurso. Legal. E entrei na PRF, foi uma coisa extraordinária. Foram 20 anos trabalhando na PRF, coisa maravilhosa, e aprendi muito trabalhando. Terminei a universidade, a faculdade e tal. E depois tomei um jeito na vida, né? Larguei Aquele evento do Paulo Freire. Aquela loucura, né? Porque eu não sei se foi Milor Fernandes que dizia, acho que foi Milor Fernandes ou Nelson Rodrigues, bom, um deles, que dizia que você ser comunista na adolescência é perdoável, né? Mas permanecer com essas ideias desse povo, ideia socialista quando envelhece, aí é burrice, né? Mas graças a Deus eu sarei, né? E aí continuei. Então foi essa a minha história na PRF. Trabalhei a vida inteira em Mato Grosso, em Rondonópolis, Mato Grosso, um local, um corredor de drogas que vem da Bolívia. Então tive muita experiência de ver o quanto isso é pernicioso e o quanto também o Brasil age errado no combate à criminalidade, porque o Brasil faz uma opção por combater o narcotráfico, por exemplo, nos grandes centros. Acontece que nos grandes centros ele faz apreensão de petequinha por petequinha, pino por pino de cocaína. Na fronteira a gente pega toneladas. Sim. Então, o armamento entra toda pela fronteira. Eu falo, Copacabana, os morros do Brasil não produz maconha, não produz cocaína, produz lá na Bolívia, nos estados vizinhos. Se a gente fechar as fronteiras, o combate é bem mais eficaz. Então, isso foi um pouco da minha história quando eu entrei na PRF. E ao longo desses 20 anos deve ter várias ocorrências, né? Tem várias histórias. Putz! Dá livros. Teve alguma que te marcou mais, aquela que te mais impactou? Não, as histórias que impactaram foram muitas, né? Muitas, assim, eu vi muitas vidas se perderem. Então tem histórias dramáticas, tem histórias muito tristes, tem verdadeiras tragédias, tem comédia, tem tudo. Histórias, por exemplo,
drásticas, de você chegar até uma pessoa num acidente presa nas ferragens, de você ficar conversando com ela te contar a história da vida dela todinha, e ali você tentando tirá-la das ferragens, passar quase que a gente na época não tinha. Hoje já está mais moderno, você tem os CAD, você tem os desencarceradores que cortam um carro aí em minutos. Antigamente era na alavanca, então aquilo ali você tinha que ter todo cuidado para você não piorar a lesão. E o que ocorre? A pessoa está ali conversando com você tentando manter ela lúcida, ela te contar a história da vida todinha dela, e às vezes você, quando acaba de tirar, coloca na maca, ela falecer. Então aquilo era de arrebentar, né? Aquilo, tanto é que a sanidade, a saúde mental dos policiais, ela é muito afetada por causa dessas coisas. Você vê muitas tragédias, você vê, não é fácil você chegar num acidente e ver corpos estraçalhados, essas coisas todas. Então não é todo dia que acontece, mas uma vez ou outra que você vê, isso não é uma coisa legal de se ver. Agora tem coisas extraordinárias, assim, que você morria de rir. Tem um caso aqui, por exemplo, era carnaval, e um colega, isso lá na década de 90, um colega ficou sabendo, falou, olha, tem uma Brasília, tá andando na contramão aqui, puxa, uma Brasília andando na contramão numa rodovia daquela, rodovia onde tem um trânsito pesadíssimo, tráfego de escoamento de soja, carreta, bitrem, ali tem caminhão com 70, 80 toneladas. O cara falou, vai morrer agora, né? Correram pra lá, chegou lá, tava metade dessa Brasília em cima da pista e os dois bêbados dormindo lá, né? Esticado. Aí um ficou violento, partiu pra cima do policial com tudo. E lógico, os policiais dominaram eles com toda a força ali, né? Jogaram dentro do camburão e tal. Hoje o pessoal já pega mais leve e tal, né? Mas na década de 90 ainda o sistema era um pouco mais... O pessoal fica com medo do pessoal gravar. Isso. Mas naquela época era mais bruto, rústico e sistemático, né? Então, esse cara já jogaram lá dentro, né, do camburão e tal. E o outro teve que pegar assim e levar porque ele estava em coma alcoólico, né? Bem, levaram lá pro posto policial, colocaram lá dentro da celinha e ficaram, né? Esse também pegou no sono logo em seguida. Lá pelas 5 horas da tarde, isso era pelas 10 horas da manhã, acorda o outro. Imagina, acordou dentro de uma cela, desesperado. E já violento também, bravo. O outro pegou e falou, deixa comigo. Com a federal eu sei lidar. Com a federal eu sei lidar. Eu já tinha levado uns espregue lá. Então com a federal eu sei lidar. Não, mas a gente riu demais. Então assim, tem fatos assim. Por exemplo, um dia de madrugada, um caminhoneiro parou desesperado, falou, olha, cara, eu acabei de ver uma assombração ali, o quê? Nós falamos, o que foi? Olha, um homem sem perna andando numa bicicleta, isso era umas 3 da manhã, mas ainda não é possível, né? Mas era muito próximo ao posto. Saímos lá, de fato, vinha uma pessoa com deficiência, bêbado, totalmente bêbado. Ele não tinha uma perna totalmente, sim. E ele pedalando, só com a perna, né? Mas do ângulo que o caminhoneiro viu, ele achou que o cara não tinha perna nenhuma, né? Ele desesperado, achando que era uma assombração. Esse também deu um show. Então, assim, tinha muitas histórias. Tanto que sempre, tanto a Polícia Federal quanto outras polícias sempre escrevem livros, PRF também, desses casos que aparecem, porque é a vida, o dia a dia da sociedade, que às vezes vai parar. Você às vezes encontra briga de casal que vai parar na rodovia. Eu digo que boa parte das coisas vai parar em cima da rodovia, né? Então, sim, tem essas coisas e a gente acabava ficando sabendo desses casos exóticos. Certamente. E agora vamos falar como que se deu a sua entrada na política, né? Como que você decidiu falar, olha, esse caminho que eu quero seguir e é isso que eu quero para minha vida? Mas veja bem, a política lá dentro, o couro come. Aliás, dentro dos servidores, você não pensa que a política dentro da esfera pública, eu diria que ela é mais violenta
do que a política partidária. Eu me sinto mais seguro na política partidária, que o jogo é aberto, do que dentro da política interna dos órgãos. É política sindical, é política por promoção, tal. É terrível, o jogo é bruto. E na polícia é muito pior, porque se é em outros órgãos, às vezes o cara só responde um processo administrativo. Na polícia não, às vezes dá cadeia. Sim. Porque o teu desafeto, a prontão, daqui a pouco você está algemado. Bem, e nós tínhamos um conflito muito grande, que a Polícia Rodoviária Federal entrou, na época do Itamar, ele colocou 4.500 policiais, de uma vez, nas estradas brasileiras. Eu sou dessa turma. E nós entramos com gás. Tanto é que a Polícia Rodoviária Federal, naquela época, ninguém quase nem ouvia falar na Polícia Rodoviária Federal. E de lá para cá, essa turma deu um gás, a Polícia Rodoviária Federal passou a ter helicóptero, ela se desenvolveu muito. É uma polícia que se tornou uma das polícias mais modernas, não é do Brasil, uma das polícias mais modernas do mundo. Se você quiser, em quase todas as áreas do conhecimento, se você precisar de alguém, a Polícia Rodoviária vai ter. Se o governo, por exemplo, o governo brasileiro, nesse momento, falar, eu quero amanhã uma força-tarefa em Roraima, vai ter, tem um contingente lá. É um poder de mobilização muito rápido que o exército não consegue ter esse poder de mobilização tão rápido. Eu diria que é a única. Por quê? Porque ela tem uma capilaridade em todo o território nacional, em todos os estados ela está, e nesse momento tem plantão em todo lugar. Então é um telefonema do superintendente e fala, quero todo mundo aqui agora. Pronto, está todo mundo de serviço ali agora, e liga para os de casa e pronto, fechou. Então, o que ocorre? Nisso, ela se modernizou bastante e nós tínhamos essa inquietação de fazer a coisa andar. Mas nós demos de cara com barreira política. E a gente sentiu que, falou, olha, a gente precisa avançar, nós precisamos eleger vereadores, nós precisamos entrar no mundo político para que a gente possa mudar o orçamento da polícia, fazer com que a polícia possa se modernizar, ela possa ter espaço. Nós, por exemplo, você prendia um bêbado, você ficava às vezes 3 horas na delegacia esperando para poder fazer o flagrante naquela época. Prendeu alguém com descaminho. Eu já fiquei 7 horas na delegacia de Polícia Federal esperando o delegado. Lá, parado, 3 policiais, uma viatura empancada. É dinheiro público. E a gente ficava, isso não pode acontecer, né? E aí resolvemos começar a lançar candidaturas a vereadores e por aí vai. Eu entrei não com o objetivo de ser candidato. Eu entrei mais na seara de trânsito. Eu queria trabalhar com a mobilidade urbana. Então eu me afastei da polícia e fui ser secretário de trânsito na cidade de Rondonópolis. Consegui alguns avanços, colocar a guarda de trânsito na cidade, essa coisa toda. E eu era apaixonado por essa área. O que acontece? Mas me filiei a um partido político na época, e comecei a trabalhar dentro do partido, aquela coisa toda, e fui crescendo dentro da estrutura partidária, aquela coisa. De repente surgiu uma possibilidade de uma suplência de Senado com um procurador federal lá do estado de Mato Grosso. Ele acabou sendo eleito e eu fiquei de suplente de Senado. Ele se elegeu governador, eu virei senador. Bom, e aí começa tudo. Aí terminou o mandato, me candidatei a deputado federal, acabei sendo o segundo mais votado do estado. E isso é a história. Acabou que quando eu assumi o Senado, veio aquele advento do impeachment. Foi uma polarização muito forte. Quem enfrentou aquele processo acabou tendo um destaque, tendo uma visibilidade muito grande. Eu creio que isso contribuiu para a eleição. Então, esse embate, eu diria, me ajudou muito a também representar, porque eu acabei sendo uma daquelas pessoas que queriam falar alguma coisa, mas não conseguiam ser representados pela oposição que tinha na época, que era o PSDB, porque eu digo que assim, o PSDB é tão chique e que come jaca com guardanapo, né? É um partido muito elegante, muito fino, muito negócio. E o PT ia lá e xingava a mãe dos caras todos, e os caras estavam lá, todo fidalgo e tal. E o cara que estava do lado da televisão estava morrendo de raiva, querendo que falasse alguma coisa. E eu cheguei com um perfil, não sou uma pessoa mal educada, mas eu toda a vida fui de pontuar muito, de fazer o contraponto. Então eu nunca tive dificuldade, por exemplo, de quando o Lindbergh na época, o Gleisi, essas pessoas todas iam lá e eles se portavam de santo, eu falar para eles, olha, vocês tomam vergonha na cara, vocês
vocês dão tapa e esconde a mão, vocês parecem aquela pessoa que joga pedra e sai gritando ai, bate carteira e sai gritando pega ladrão. Então eu falava essa... Inversão total. Né? Exatamente. Então eu sempre falei as coisas muito claro, muito na cara. O Zé Eduardo Cardoso chegou dando aquele show no impeachment, eu de cara falei para ele, olha, o senhor parece aquela música do Zezé de Camargo, mentes tão bem que parece verdade e tal. E as pessoas, elas gostam muito da coisa mais simples. O Zé Simão uma vez falou uma coisa muito interessante, ele falou, olha, que o PSDB era tão chique que ele inventou um glossário próprio. Ele falava, borracheiro, eles não chamavam de borracheiro, chamavam de profissional liberal do ramo de manutenção de pneumáticos. É tanto que essa moda de criar nomes chiques para as coisas, não foi o PT que inventou, foi o PSDB. PSDB que tinha. Aí depois veio o PT que pegou Programa de Aceleração do Crescimento. O que era isso? Eles reuniam as obras do governo federal que tinha, né, e diz Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Vida, Minha Casa Melhor, minha não sei o que, esses programas que são gestados por marqueteiros e tal. Quem pensa que pobre gosta disso, que classe média gosta disso, está muito enganado. O brasileiro médio odeia isso. O brasileiro médio gosta da conversa normal, do dia. Por que Lula e Bolsonaro se dão bem na comunicação? Porque eles conversam que nem gente, tá entendendo? Então, eu vejo assim, e essa oposição, o PT ficou muito tempo e o PSDB não ia porque não fazia o enfrentamento que devia. E aí, o que acontece? Nós viemos, eu acabei vindo representando, não só eu, mas uma gama de pessoas vieram já desse público que tinha essa indignação. Por que esse cara não faz o contraponto falando tal coisa assim? Isso eu senti que deu certo. Acabou que culminou com todos esses movimentos que estavam vindo. Eu diria que eu estava no momento certo, na hora certa, com o discurso certo. Com as pessoas certas, né? Com o Magno Malta. Sim, com as pessoas certas. Exatamente. Magno Malta foi a primeira pessoa que concedeu entrevista a gente. Foi o Magno é ao concurso, né? Foi assim, gente finíssima, já atuando super bem, concedeu entrevista. Então... Ele é um mestre. O Magno eu penso que é o maior comunicador popular político que eu já vi. O Magno consegue passar a essência do momento, ele consegue passar tem gente que é bom de escrever, bom de leitura. O Magno é extremamente bom de passar o pensamento falando. Eu me lembro daquele discurso que ele fez sobre Lula, ou sobre Lulinha, e tava Tasso Gereissati e Blairo é um bilionário lá de Mato Grosso, foi ministro da Agricultura, e o Magno começa o discurso dele dizendo, Tasso Gereissati, você pensa que você é empresário, Tasso? Você é empresário nada, rapaz. Sua família demorou 60 anos para vocês virarem ter o patrimônio que tem. Você com esses seus olhos azul aí, Blairo, você tá pensando que você é empresário? Quanto tempo sua família demorou para vocês terem o que tem? Empresário é Lulinha, rapaz. Empresário é Lulinha que em 4 anos ficou mais rico do que vocês dois. Trabalhando em zoológico. Trabalhando em zoológico, o menino trabalhava em zoológico. Empresário é Lulinha. Vocês não sabem de nada, rapaz. Você tá entendendo? Isso é comunicação pura, cara. Não teve um que não caísse na risada de falar, caramba. E ele tava dizendo a verdade nua e crua, porque o cidadão médio, o cidadão simples, o cara que tá lá no bar fala, é verdade. Isso aí. É verdade. Porque eu tô me lançando. O cara fala, olha, entre eu que tô batendo 2 traços de massa, Lulinha que tá catando o esterco lá no zoológico e virar bilionário, trilhão, sei lá, multimilionário de uma hora para outra, ele fala, opa, como é que eu não consegui? Eu trabalhando também, tem algum milagre, o menino é bom. Tem alguma coisa aí. O menino é bom. E o Magno tá certo. E esse negócio pegou, onde você vai no país, tá vendo lá. E assim, dessas ele tem um monte, se você pegar aquela do Código Penal. Ele falou, olha, estão tratando aqui um menino doido.
um código penal aqui, que ele é um menino maluco, é um menino doido. Que se você for pegar, se um cachorro te morder, é melhor você matar o dono do cachorro do que trocar o cachorro. Porque hoje a vida do cachorro, segundo o Código Penal, vale muito mais do que a vida de uma pessoa e tal. Ele coloca essas contradições todas numa maneira muito simples e tal. Então, assim, eu tive o privilégio de estar no Senado no momento em que tinha de A a Z. Eu falei do PSDB aqui, mas o PSDB tinha pessoas extremamente qualificadas e que eu aprendi muito. E faço a ressalva, o Cássio Cunha Lima, por exemplo, Cássio Cunha Lima batia do queixo para baixo, era canela para ele. Ele fazia um discurso duro e com a linguagem culta e ao mesmo tempo totalmente inteligível para todo mundo. Ele foi um parlamentar extraordinário, é uma pena a Paraíba não ter mandado ele de volta para cá. Mas era um parlamentar extraordinário. O filho dele, inclusive, está aqui, é um parlamentar muito bom, o Pedro, presidente da Comissão de Educação. Mas eu tive a oportunidade de ser contemporâneo do Luiz Henrique da Silveira, que era do PMDB, muito culto, acabou morrendo prematuramente. O Cristóvão Buarque, muita gente não gosta do Cristóvão Buarque, só que é o seguinte, o Cristóvão tem que tirar o pessoal fala, ele é petralha, não sei o que, não. O Cristóvão teve a coragem, veja bem, o Cristóvão teve a coragem, a lucidez de no momento de impeachment ele falar, eu vou votar pelo impeachment. Isso é coragem, isso é lucidez, isso a gente tem que tirar. E foram na casa dele, picharam a casa dele, safado, vagabundo, imagine, xingaram ele de tudo que é nome. E ele foi lá e votou contra. Aqui, isso a gente tem que louvar. E um voto importantíssimo. Outra coisa, eu tinha parlamentar, eu já falei de Cássio, tinha o Aloysio Nunes também, que é muito malhado aí pelo pessoal, mas a gente tem que saber separar. Aloysio foi motorista de Maringuela, para aí, olha o lapso temporal. E ele mudou totalmente. O Aloysio, ele ultimamente, ele voltava em todas as pautas liberais que tinha. Eu sou aquele, eu aproveito tudo de bom que eu vejo nas pessoas. E a gente não pode simplesmente, fulano teve certa feita com Maringuela. Para aí, eu tive doutrinado pelas essas pessoas e eu saí de lá e eu abomino o pensamento deles. Eu vejo que, então, resumindo o que eu estava dizendo, foi uma legislatura muito rica, aprendi muito ali no Senado, porque o time era muito eclético. Ia de Magno Malta a Tasso Gereissati, que é uma pessoa muito culta, tinha Jucá, o cara falava, pô, Medeiros, o Jucá, não, essas pessoas eram pessoas extremamente hábeis. Não tô falando do que elas faziam nas trevas, estou falando da habilidade ali que você podia aprender em termos da parte técnica legislativa. Então, foi um momento importante do país que eu tive a oportunidade de estar ali no Senado. Semana passada foi aprovado o pacote de crime do ministro Moro, que muito circulou nas redes sociais, na grande mídia, foi desidratado. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, infelizmente a política é a arte do possível, né? Nós tivemos eu diria, a falta de sorte de que quem conduziu esse processo foi o Freixo. Então não podia sair uma coisa boa dali, do nosso ponto de vista, do que a gente entende por segurança. Porque o pessoal ele praticamente representa o pensamento das organizações criminosas aqui dentro do parlamento. Praticamente não, o pessoal, vou repetir aqui para que todo mundo fique. O pessoal representa os desejos e os anseios das organizações criminosas aqui no parlamento. E aí eu explico. O pessoal é contra o endurecimento no encarceramento. É contra o endurecimento. É tudo que as organizações criminosas querem. O pessoal é contra o fim das visitas íntimas. É tudo que as organizações criminosas querem. O pessoal é contra as gravações das pessoas que vão conversar com os bandidos. É tudo que as organizações criminosas querem. Algo normal nos Estados Unidos, que a polícia grava todas as ações. Exatamente. O pessoal é contra a ação das polícias
as operações da polícia, eles são contra a polícia, essa que é a grande verdade. Embora, no caso do Freixo, tem um discurso mais ou menos e tal ali, mas é para adorar a pílula. A gente sabe, basta ver os discursos de Thalíria Peron e tantos outros, eles são contra. Então, assim, tudo que é anseio das organizações criminosas, o pessoal defende aqui dentro do parlamento. Então, como puxadinho do PT, eles têm feito esse serviço muito bem. E o PT, que é o representante Moro, e aí oficialmente, porque você veja bem, naquela gravação foi pego, isso aqui eu tô dizendo, gente, tá aí na internet, foi pego o segundo homem do PCC, não é o bandidinho lá da ponta não, foi pego o homem forte, o segundo homem, o português, o segundo homem na escala, na hierarquia do no celular dele tava lá o nome do seu Geraldo Prado lá, advogado, você tá entendendo? E as mensagens todas, e foi comprovado que ele, aquele advogado que teve lá no plenário 2 da ala Afonso Arinos lá, da Alexandre Costa, aliás, no Senado, lá na sala do impeachment, aquele advogado lá que estava defendendo Dilma com unhas e dentes, que o Zé Eduardo Cardoso, que era o chefe maior da defesa da Dilma, ele sempre levava alguns advogados, a pedido de requerimento dos parlamentares do PT, levava alguns advogados. Ele era um deles. Ele veio aqui na Câmara, quando o impeachment estava aqui na Câmara, depois foi lá no Senado. Pois é, ele é ex-desembargador e tal, e hoje é advogado. Ele, contratado pelo PT e pago, pasme, pelo PCC, para entrar contra uma portaria do Sérgio Moro, justamente essa que regulamentava a questão do parlatório aí. O parlatório é o quê? É aquele que é uma salinha que fica o visitante de um lado, o preso do outro, separado, que nem nos filmes, separado por um vidro, a prova de balas, e um telefone. Eles não queriam isso e entraram. Então, assim, tem partidos aqui que tem uns representam de fato, como é o caso aí, inclusive com pagamentos, e outros representam nos anseios. Se o pessoal está envolvido diretamente, não sei, mas acaba representando justamente o que as organizações criminosas querem. E o interesse do cidadão cabe a nós, outros partidos, fazerem o contraponto e tentar defender. Com as quais eles dizem que a polícia estão indo lá para agora resolver demonizar a polícia. Aqui no corredor da Câmara, por exemplo, eles fizeram um cartaz em que está um policial acabando de matar um negro, né? E sai andando assim o policial com a arma fumegando ainda. Recentemente a Folha de São Paulo, que se tornou mais ou menos um panfleto desses partidos só todos. Só dar um adendo sobre essa placa. Tive ontem lá no corredor do plenário, conversando com o Sargento Faul, a entrevista saiu antes dessa aqui, já saiu agora. Eu vou mostrar a foto aqui, eles deixam uma placa gigantesca lá, quebrada, ok. Mas fizeram um acordo, que tá na entrevista, lá tá no card aqui em cima da imagem, que botaria uma plaquinha falando que... Colocaram desse tamanho. Uma plaquinha deste tamanho comparado a um negócio desse tamanho. Era um negócio desse tamanho. Então, descumprem um acordo que fizeram. Pilantras. Pilantras, gente. Pilantras. A placa é deste tamanho aqui, o negócio é desse tamanho aqui. É um povo pilantra. Pilantra o tempo inteiro. Vocês notem. Então, assim, eu não vou usar canalhas porque isso é o termo que eles usam sempre daí. Mas é um pessoal... São eles. É o modo deles operarem. Então, eles agora resolveram demonizar a polícia. Gente, a polícia tem problema? Tem. Eu trabalhei 23 anos na polícia. Tem gente corrupta? Tem. Tem assassinos na polícia? Tem. Tem tudo que não presta na polícia. Tem tudo que não presta dentro da igreja? Tem. Nós estamos falando de ser humano. É possível que na minha família, na sua família, tenha alguém que não preste. Porque é próprio do ser humano. As pessoas erram. Você, nós erramos em algum momento, mas não somos seres perfeitos. A polícia de São Paulo tem 120 mil homens. Em algum momento, um vai fazer uma merda. Agora, você demonizar, generalizar para tudo, e eles falam, polícia. Agora, esse dia mesmo, tem um vídeo que a dona Manuela Hacker colocou, a dona Manuela Dávila, ela postou um monte de lesada gritando: Estado opressor é o Estado estuprador, polícia estuprador, dizendo que a polícia é estupradora, que os juízes são estupradores. É um monte de lesado que querem
aproveitar. O que é que eles fazem isso? Para tentar pegar o ímpeto de revolta dos adolescentes e tentar jogar contra esse ser, essa entidade inominada, Estado, o sistema, essa coisa toda, né? E aí as pessoas vão crescendo com aquele ódio, com aquela revolta, com aquela coisa. Vocês já notaram que o discurso deles, todos os discursos deles, embora eles digam que Bolsonaro, que não sei quem fazem discurso de ódio, mas é porque eles, na verdade, acusam as pessoas do que eles são. Mas presta atenção, uma hora... A famosa máxima do Lenin, né? Exato. Acuse-os do que você é e do que você faz. Então veja bem, presta atenção quando eles sobem à tribuna. A voz, o ódio, o rancor. Aí você pode, eu cito aqui eles. A dona Fernanda, a dona Talíria, a Jandira, o seu Glauber e por aí vai. Ódio, você sente a raiva, você sente o desprezo, o escárnio pelo semelhante. Só presta quem está do lado deles, quem está na patota deles. Então é um povo que vivem, eles pregam Marx, eu vi isso na internet e eu achei muito extraordinário. Eles pregam Marx, querem governar como Lenin, como Stalin e querem viver como Rockefeller. Defendem a pobreza, mas vivem como ricos, gostam de viver com os ricos. Basta ver quando eles subiram ao poder. Vocês se lembram quando eles subiram ao poder? Jatinho pra cá, jatinho pra lá. Sabe quem eram os novos amigos deles? Gerdau, Itaú, Bradesco, os bancos, JBS, as grandes empreiteiras. Aí eles falaram, bem, por que a gente não faz um capitalismo à la Rússia? Vocês pensam que a Rússia era comunista, né? Era comunista sim pros pobres. Mas eles tinham capitalismo oculto. E que jeito que era esse capitalismo oculto? É o capitalismo do compadre. Eles pegaram alguns compadres e chamaram de as campeãs. Vamos expandir a nossa indústria, as nossas empresas, vamos torná-las multinacionais. Vamos internacionalizar. O Brasil agora vai investir em Miami, em não sei aonde, nos Estados Unidos, em Cuba, Angola e parará e parará. Bem, arrumaram um jeito bacana de ganhar dinheiro. Pegaram o seu dinheiro, o meu, o nosso, lá do BNDES. Falou, toma Marcelo, toma Emílio Odebrecht, toma Joesley, toma fulano, toma Beltrano. Vão ser felizes na vida, vão ganhar dinheiro. Aí eles iam lá, investiam, voltava, isso foi provado, voltava um bocado pro caixa do PT, pro bolso da turma, né? E escolheram só alguns. E eu, certa feita, perguntei lá no Senado, por que só alguns? Não, porque nós escolhemos os campeões. Os campeões. Quem são os campeões? Não sei, nossos amigos. Os nossos amigos. Então, eles, quando subiram ao poder, foram esse. E onde estavam esses inocentes úteis? CUT, MST, MTST, e não sei quem mais, e não sei quem. Estavam debaixo da sola. Comiam sola de sapato aqui, viviam comendo marmitex e mortadela aqui nessa esplanada. Comi o pão que o diabo amassou. Aí quando veio a derrocada, eles falaram, ai meu Deus, e agora? Quem é por nós? A turminha já tinham largado eles. Correram atrás dessa turma, da turma da mortadela, e foram lá pro Planalto, transformaram o Planalto parecendo um Grêmio estudantil, não sei se vocês se lembram. Pá, cartaz, olha, dava vergonha naqueles dias de falar que era brasileiro. O nosso Palácio do Planalto todo cheio de cartaz, bandeira do MST, eles comendo marmita pelo chão lá do... Um absurdo, uma coisa, olha, era a antessala do inferno. Uma coisa do outro mundo. E dizendo que iam pegar em arma, que não sei o que, parará e parará, e Dilma se fazendo de coitada, e eles todos. E até hoje eles estão aí tentando recuperar essa turma. Mas... os caras não se tocaram. Não se tocaram. Eu até achei interessante a fidelidade canina deles. Ficaram lá com eles. Mas só tem isso. Quando assumiram o poder, foram jantar com os ricos. Sai daqui, pobaiada. Vocês são sujinhos. Vocês se lembram do Zé Rainha Júnior?
ficou para lá, foi até preso. Não queremos saber de Zé Rainha Júnior, vai para lá. Então esse é o retrato dessa galera. Esse é o retrato dessa galera e como se comportaram. São rançosos, uma turma que não tem projeto de país. Essa que é a grande verdade. E tem gente que não acredita, não, nesse pessoal, é que nem o Sargento falou, a gente tem mais ódio de quem elegeu eles para estarem aqui no parlamento do que eles em si. Porque se eles estão aqui é porque alguém mandou eles para cá. Olha, mas o caso é que eles mentem tanto e mentem tão bem, e às vezes a falha está na falta de contraponto. É por isso que eu digo, e eu me bato todo dia, eu estou na vice-liderança do governo, eu me bato, eu falo, o governo precisa fazer o contraponto. Não é xingá-los, é dizer, olha, eles mentem que, eu digo, para cada mentira que o PT contar, nós podemos contar 10 verdades sobre eles. Então, o que falta são as pessoas, você que está me assistindo, todos nós. Onde você viu uma mentira, eles contando uma mentira, nós fizemos o maior programa, o maior programa de habitação e agora acabou com a habitação. Mentira. Fizeram um programa que estava aí o país endividado para 70 anos à frente, pelos 70 anos eram os contratos que estavam jogados para frente aí. Se o governo agora não cortasse, o país ia quebrar todas as empreiteiras. Então o governo parou, falou, não, vamos fazer o que já está contratado aqui, as obras que já começaram, e as outras vamos parar, porque senão não consegue. O governo o que fez foi organizar o sistema de habitação. Aí eles saem gritando, estão acabando com Minha Casa Minha Vida. Não, eles já tinham acabado com Minha Casa Minha Vida. Estão acabando com o Bolsa Família. Não, mentira. O governo está fazendo o quê? O governo está tirando gente que morava em apartamento, tinha carro importado e que estava no Bolsa Família. O governo está tirando essas pessoas. Ainda deu o 13º. E ainda deu o 13º. E eles vêm mentir, dizendo que acabou. Então, para cada mentira, a gente tem que contar uma verdade. Outra coisa, o governo acabou, não está investindo, não tá investindo no social. O governo está fazendo o que pode com o que tem, porque o que acontece? Eles fizeram um verdadeiro saque nas finanças do país. Então, o país vinha caindo ladeira abaixo. O país agora parou de cair e já cresceu 1 ponto alguma coisa por cento. Então a gente tem que... E aí, se for ir pela questão ética, você tem todos os tesoureiros do PT presos, toda a cúpula presa. A gente tem que estar na ponta da língua, gente, para fazer o contraponto, senão esse pessoal volta. Eles mentem e mentem bem, e as pessoas simples caem na mentira deles. Felizmente, né, pessoal? Agora vamos falar de fatos ocorrendo essa semana envolvendo o seu partido e correligionários dele, do senhor. Envolvendo a expulsão do Marco Feliciano do Podemos. Como o senhor viu isso? Como que está sendo a situação aí? Olha, aquilo ali foi uma canalice do diretório estadual ali de São Paulo. Já passa pela briga pela prefeitura. Essa é a grande verdade. O presidente do nosso partido lá é o Mário Covas Neto, que é parente do Bruno. Aliás, desejo saúde pro Bruno. Sim, certamente. Uma coisa é a política, outra coisa é a parte, né, da saúde. A gente deseja pronto restabelecimento pro Bruno. Mas o que é que aconteceu? O Marco Feliciano, ele foi escrachado pelo diretório estadual, né? E até poderia haver, questionou, o Marco Feliciano não apoiou o Bolsonaro, não apoiou o Álvaro Dias e tal, vamos expulsar, tudo bem, você expulsa. Mas aí o que eles pegaram? Eles pegaram aquela acusação daquela maluca que foi comprovadamente, a mulher estava extorquindo, a mulher depois saiu falando aqui, a mulher nunca tinha chegado perto do Eduardo, saiu por aí. Patrícia Leles. Uma maluca, todo mundo sabe que aquela mulher só fala besteira, gente. Só fala besteira, uma tonta. Aí o diretório estadual pegar um troço de... Já tem anos aquilo lá, e colocar e vir com a história. Aí vieram colocar... vamos expulsar o Marco Feliciano porque fez um tratamento dentário pago pela Câmara. Não, tudo bem. Se você for expulsar por causa disso, você pode não concordar com o preço, você pode não fazer coisa. Agora, você não pode pegar uma questão daquela e o partido pode inclusive pegar aquele tema e trazer como pauta de discussão e dizer, olha, vamos pedir para que seja cortado esse plano
de saúde dos parlamentares e trazer essa discussão. Mas não pegar porque você não porque você tem o parlamentar como desafeto, usar isso para escrachar. Então assim, fizeram canalice ali, essa que é a grande verdade. A bem da verdade, o Marco Feliciano já não estava se sentindo, bem acolhido lá pelo diretório estadual. Havia quase que um acordo aqui para liberar ele para sair. E nessa saída os caras fizeram caca lá, tipo assim, vai sair, mas nós vamos escrachar. Eu não creio que isso manche o Feliciano não, embora ele tenha saído do partido, não é porque ele saiu do partido que vamos falar agora, escrachar o cara. Não vejo que era motivo para expulsão, tudo bem, não concordou, o partido resolveu agora que, olha Feliciano, o tratamento aí tá. Mas quando você vê aquele tratamento ali, cirurgia, você pode até dizer, olha, não devia ter feito pela Câmara. Agora, as pessoas simplesmente pegam, falou tratamento estético. Não foi tratamento estético. O Feliciano, ele tinha problema na arcada de bruxismo e compressão, e aquilo foi preciso quebrar essa parte aqui toda. Uma coisa delicadíssima, uma coisa que eu não desejo para o pior inimigo. Que você tem que quebrar tudo isso aqui, refazer, puxar a arcada para mexer. Aí os caras vão lá e falam, olha, ele fez um tratamento dentário. Não é isso, gente. Fez uma cirurgia complicadíssima. E aí enxovalha o cara, arrebenta com o cara tudo. Ele, muito humilde, nem foi, ficou quieto. Mas a imprensa fazer isso, tudo bem. A imprensa não... Agora, o partido fazer isso. Então, não achei legal. Não achei legal, foi uma patifaria que fizeram ali. E agora falando da juíza Selma, que nessa semana teve um mandato cassado pelo TSE. E muitos vinculou na mídia porque, vamos só situar vocês aí, vai ter o TSE cassou o mandato da juíza Selma e vão realizar novas eleições para o Senado em Mato Grosso. E muitos cogitou o seu nome. Então, primeiramente, você poderia falar sobre isso, depois dessas especulações, por favor? Então, o TSE acabou cassando o mandato da senadora Selma. Foi uma pena, a senadora Selma tinha fortalecido muito o partido no estado de Mato Grosso. Aliás, o estado está muito sentido, o eleitorado de Mato Grosso está, vamos dizer assim, muito puto da vida, porque a senadora Selma ela ficou na frente nas pesquisas do momento que lançou a candidatura até o dia que ganhou a eleição. E... como disse o voto do ministro Fachin, o que aconteceu na pré-campanha não desequilibrou o pleito e nada aquele julgamento não poderia jamais cassar o mandato dela com o argumento de que houve abuso de poder econômico, porque mesmo somando o que ela gastou na pré-campanha e com o que ela gastou na campanha, não chega perto do que os adversários dela gastaram. Mas cassaram o mandato. Cassaram o mandato dela. O que é que o partido vai fazer? Não foi tratado aqui ainda. Isso lógico, eu estou à disposição do partido, mas não tratamos disso ainda, até porque cabe recurso ainda, embora seja embargos e tal, mas cabe recurso ainda, seria até deselegância o partido tratar desse tema agora, né? Mas óbvio que o partido vai ter que se posicionar nessas eleições lá e vai ter que lançar candidato e tudo. Se for o meu nome que for colocado, ótimo, mas por enquanto não tratamos desse tema não. Ok. Agora já mais de 1 hora de entrevista já, vamos, mas o senador está na hora do almoço, que a gente tem que almoçar, liberar para almoçar. E fazer só agora um fechadão. Tá quase na hora da janta, né? Já. Está aqui, o papo vai fluindo, a gente acaba nem percebendo. Mas esse primeiro ano de deputado federal, como que o senhor faz um balanço do seu mandato até então? Olha, foi muito trabalho, porque a Câmara é o seguinte, você trabalha demais, hein? É uma sandice isso aqui. Basta ver, gente, talvez vocês não saibam, mas aqui, o Congresso aqui, um dia de pico aqui, é em torno de 15 mil pessoas que passa aqui. Então é uma loucura. Comissão simultânea uma com a outra, essa coisa toda. E como eu estou na vice-liderança do governo, às vezes a gente tem que ficar se revezando para acudir uma comissão aqui, outro assunto ali. Então é muita coisa. Além disso, também tem os projetos que a gente apresenta, né? Fico contente, eu fui um dos parlamentares, talvez eu não olhei ainda ultimamente como é que tá, mas
Até bem pouco tempo eu era o parlamentar que apresentou mais projetos, mais proposições aqui na casa, aqui na Câmara. Então, tenho trabalhado muito, tenho procurado fazer valer a confiança do eleitor do Mato Grosso, fazer bem a representação e, lógico, fazer também a defesa desse governo, porque eu acredito que não se trata, as pessoas rotulam muito, dizem, bolsominion, bolsonarista, não se trata disso. A defesa desse governo significa a defesa de um conceito que a população abraçou. Eu digo que não é Bolsonaro não representa Bolsonaro. Bolsonaro representa um conceito que chegou à presidência da República. Bolsonaro, ele foi o catalisador de toda a insatisfação da população. Ele foi aquele cara outsider, ele foi por fora do sistema, ele foi o cara que disse, olha, eu tenho uma proposta aqui e se vocês quiserem, é por aqui que eu vou. E nunca mudou o curso e está aí na presidência fazendo o que ele disse em campanha. E eu tenho defendido isso com unhas e dentes porque eu vejo que é isso que aquelas 57 milhões de pessoas queriam e querem. E eu represento também essa linha de pensamento. Objetivamente respondendo, posso dizer que o ano de 2019, o meu trabalho aqui foi, além do trabalho da representação do Estado de Mato Grosso, que não foi pouco, como a defesa da logística, defesa pela BR-070, 158, 080, 242. Essa 242 é um fato interessante, que está há 10 anos esperando licenciamento, briguei muito com os órgãos ambientais. A 174, a duplicação da BR-163. Então, além dessas coisas mais paroquianas do meu estado, e tenho feito muito, questão de emendas, essa coisa toda, no plano nacional trabalhei intransigentemente na defesa desse governo e na colocação de proposituras, principalmente no campo da segurança pública, no campo penal. Eu tenho alguns entendimentos que acabaram virando lei, uns inclusive por projetos mandados pelo presidente, mas tem uma, por exemplo, que eu mandei, que virou lei, que vamos até apelidar de lei Suzane von Richthofen, que é o fato do cara não poder se beneficiar. Ele mata o pai, mata a mãe e depois se beneficia da pensão de não sei o que e tarará. Muito cara de pau. Exato. Então eu coloquei um projeto nesse sentido que depois veio da presidência da República, acabou virando, mas foi baseado no meu projeto. Eu também tenho um projeto aqui no sentido seguinte, chama Meu Quintal, Minhas Regras. Aquele é o seguinte, o cara invadiu o teu quintal, cara, você pode rapar o dedo e tirar o cara de combate. O cara morreu, você tem justamente o excludente de licitude para que você não responda. O que é que o cara vai fazer armado dentro do teu quintal, rapaz? Então você tem direito de proteger a integridade física sua e da sua família. É isso. Então se chama, eu coloquei Meu Quintal, Minhas Regras. Outra coisa é o seguinte, sujeito com armas de guerra na cidade, andando para lá e para cá, os verdadeiros bondes, né? Eu tenho defendido que a polícia possa atirar primeiro, para tirá-los de combate. Por quê? Aqueles fuzis são moderníssimos, eles dão em torno de rajada de 100 tiros por segundo. Cara, é 100 tiros por segundo, meu irmão. Muita coisa. É muita coisa. Então, se o cara atirar primeiro, não tem como a polícia reagir. O policial que levar um tiro de fuzil, até a alma sai de muleta. Então, a polícia tem que atirar primeiro. Aí vem os gaiatos. No caso do projeto do Moro, previa um negócio desse, que é que o Freixo e a comunidade disse, nós não podemos autorizar a polícia a ter licença para matar. Como não? Mas o bandido pode matar o policial, a polícia matar o bandido. Então, nós não estamos falando licença para matar não, jumento. Nós estamos falando, sabe o quê? É tirar de combate. Se no meio do caminho acertou uma veia artéria e o sujeito morreu, acidente de trabalho, o que é que ele estava fazendo com um fuzil por lá? Então é isso que a gente tem defendido. Do que adianta? Por que eu vou pagar então a polícia cara desse jeito se é pra ela ir ficar com uma banana na mão? Não, então deixa. Então deixa. É melhor entrar. Olha, veja bem. Siga o meu raciocínio. Se não é pra polícia agir, por que eu tô pagando ela? Fica no batalhão lá. Não, meu irmão, então é o seguinte, esse dinheiro que eu tô economizando com segurança pública, manda pra saúde então. Deixa que eu cuido da minha segurança. Deixa que eu cuido. Que jeito?
Eu não posso ter arma, não posso ter nada, não tem problema. O bandido chegou, entrega, leva aqui, toma, leva tudo e tal. Dentro de casa eu ponho uma cerquinha ali e tal, e vai. Porque a polícia não pode fazer nada. Esse é o pensamento do pessoal. Sim. Então, gente, olha o seguinte, se tem um candidato do PSOL na sua cidade, um candidato do PT, do PCdoB, é isso que eles entendem. Eles entendem que você não pode ter segurança. Eles entendem que a educação do seu filho não é você que tem que dar, é o Estado. Eles entendem que o Estado, não sou eu que estou falando, isso é o entendimento deles, que o Estado é dono do seu filho. Eles entendem que seu filho não nasce menino nem menina. É neutro. Que você não deve dizer para o seu menino que ele é menino. É o gênero X. É o gênero X. É a chamada ideologia de gênero. Você tá entendendo? É isso que esse pessoal pensa. Tá bom? Então, é por isso que eu tenho dito. Pense bem quando você for votar e olhe bem o que esses caras pensam. Veja bem, a Constituição diz que não pode ser turbado, não pode ser, tem que ser respeitado as crenças religiosas. Sabe o que esses caras fizeram? Esse vagabundo do Vivier e mais alguns aí, eles fizeram esses dias um filme no Netflix aí de Natal. Colocamos Jesus, Deus como mentiroso, Jesus como transando com outro homem, e por aí vai. Para que eles fazem isso? Para chocar o mundo cristão, simplesmente para isso, para afetar a nossa fé. Parece clichê, mas eles têm coragem de fazer isso com o Islã? Eles têm coragem de fazer isso com Maomé? Não. Duvido. Canalhas. Então, gente, é o seguinte, esse pessoal quer isso. Eles querem acabar com sua fé, profanar símbolos religiosos. Eles querem acabar com a instituição chamada família. Eles querem acabar com tudo que é princípio estruturante de autoridade. Por que eles batem tanto na polícia? Porque a polícia representa a vide, a ponta de lança do Estado. É a polícia quem chega e fala: Lula, você tá preso, meu irmão, porque o juiz me mandou eu vim aqui te prender. Você tá entendendo? Eles odeiam a polícia, odeia juiz, odeia promotor, odeia o judiciário. Você note que quando o STF ou o STJ, qualquer juiz ou TRF julga qualquer coisa contra eles, eles gritam, xingam, esculhambam para o judiciário. Por quê? A tônica deles é essa: acabar com as instituições, acabar com toda a sociedade do modo como conhecemos, para eles reinar sobre o caos. Essa que é a grande verdade. Ontem se ficaram pé da vida aqui com o ministro, porque o ministro mostrou venda de droga dentro de universidades. Sabe onde está geralmente as moitinhas de venda de droga nas universidades? Tá lá nos ninhos do PSOL, PCdoB, PT, lá onde ficam os DCEs da vida. Tudo pichado, tudo danado. Você chega numa universidade aí na Inglaterra, em outros lugares, cara, é tudo limpinho, tudo um ambiente acadêmico. Você vai aqui qualquer universidade brasileira, tudo pichado, tudo parece um banheiro, tudo lascado, tudo ferrado. Cara, você que é pai, que fizer uma visita num trem daqueles, você já fica pensando duas vezes se vai mandar seu filho ou sua filha para um antro daquele. Aí os caras vêm dizer que... Aí tá cheio de doutor, cheio de conversa bonita. Ontem tinha um lerdo aqui falando pro ministro que a UNB me salvou e não sei o que, não sei o que. Tá bom, a UNB te salvou, meu irmão, mas tá uma porcaria. A UNB não é nem sombra do que foi. A USP não é nem sombra do que foi. A Unicamp não é nem sombra do que foi. Sabe por quê? Porque esses merda acabaram com a universidade. Olha os indicadores de PISA e de tudo. Você tá entendendo? Do ensino fundamental. Nosso ensino acabou. Do básico à universidade. Me fala o que foi produzido ultimamente. É muito pouca a nossa produção acadêmica pelo que a gente gasta. Gasta bilhões. E cada vez eles querem mais. Tem corte na educação, tem não sei o quê. Porque estão lá mamando. Se fizer uma auditoria séria, vai precisar de gaiola. Sabe aquelas gaiolas de carregar boi? De 3 andares, porque já tem 3 andares agora. Vai precisar daquela para levar esse bando de comunista e petista e pessoalista que hoje estão dentro das universidades, como é o nome.
A de Mato Grosso eu pedi uma auditoria, já descobri um monte de desvio lá. Milhões. Agora você imagina, isso não é de Mato Grosso. Não é de Mato Grosso, meu irmão. Você imagina o restante do país. E eu tenho pedido, façam uma devassa nas contas dessas universidades para você ver o ralo. Esse povo é assim. Quando vocês virem eles defendendo alguma coisa com unhas e dentes, saiba que estão ganhando. Saiba que tem dinheiro por trás. Se lembra? Ah, educação, 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 o fiéis, porque os pobres precisam, e Lula deu educação, e meu filho, e põe aqueles coitadinhos falando que meu filho foi para a universidade. Se lembra? E os pobres precisam ir para a universidade, e na época de Lula, o filho do rico estudava com o filho do pobre. Se lembra dessa cantilena? Vou contar para vocês. Sabe aquele jatinho que sempre que o Lula ia para algum lugar, ou que estava para ser preso, que vinha depois em Brasília, mostrava ele chegando num jatinho? Aquele jatinho é de um sujeito chamado Maris Guia. Sabe quem é Maris Guia? Maris Guia é dono de um grupo chamado Grupo Croton. Até aí você talvez não conheça nada. Vamos chegar em nomes conhecidos. Já viu falar em Anhanguera? Anhanguera é talvez a mais conhecida empresa desse grupo aí. Mas tem outras. É o maior grupo de educação do país. Talvez um dos maiores do mundo. Sabe para que esse grupo foi montado? Quando eles pensaram os fiéis, eles estavam constituindo já esse grupo. Eu arrumo um jeito, eu crio a demanda, entendeu? E eu já vou aqui com a oferta, entendeu? E aí casou. E eles saíram comprando todas as universidades privadas do Brasil e pronto. Tudo orquestrado. Sabe o que aconteceu? Curso de medicina, que antes, curso de medicina era deficitário, gente, em tudo que era universidade. Para que tinha o curso de medicina? As universidades gastavam, pegavam os melhores, mas compensava para a universidade, porque se a universidade tinha um curso de medicina, era status. Isso dava estofo, estatura para a universidade, né? Mas não era um curso que dava dinheiro, porque ele é um curso caro. Aí veio o FIES. Com o FIES passaram a cobrar 11 a 12 mil mensalidade de um curso de medicina. É fiado mesmo. Meteram a faca nos estudantes. No pobre. Você tá entendendo? Aí eu, rico, um exemplo, eu sou bilionário e vou para uma universidade dessa pagar sem FIES. Se eu pagar à vista, eu pago 8 por mês, um exemplo. 7, 8 mil. Se eu vou pagar no FIES, para mim é 11. Você tá entendendo? Pro rico, 8. Pro pobre, 12. 11, 12. Tá vendo como é que defende o pobre? Bilhões ganharam com a educação privada. Ganharam não, estão ganhando, porque continua a farra. FIES continua. Ai se Bolsonaro falar em diminuir o dinheiro desses FIES. Você tá entendendo? Eles insuflam. Por quê? Porque tá indo. O PT continua se financiando. Então, minha gente, nas universidades federais, eles dominam. E aí do ministro aí se não colocar os reitores deles. É perseguição. Por aí vai. Então, não é fácil não. Não pense que é fácil desratinizar esse país, não. É uma coisa difícil. Trabalho difícil. E não vai ser só o Bolsonaro, o governo Bolsonaro que vai resolver. Não tira. Não é nesse mandato ainda. Pode vir Moro, pode vir quem for, que ainda vai continuar a demorar. Sim, porque os ratos se transfiguram. Gente, e outra, a capacidade de mutação desses caras é incrível. Eu ouvi certa feita que diz que se tiver uma cataclisma nuclear, só as baratas escapam. Tô para dizer para vocês que tem outra categoria que escapa. É o chamado político barata. E como tem? Você acredita que uma porrada deles já são bolsonaristas de carteirinha, andam aqui pelos cantos, Bolsonaro, se comportando como bolsonarista, como tarará, mas já de olho na próxima eleição. Se o Bolsonaro cair, ele já migra pro outro lado. Eles continuam mantendo os feudos deles, os mesmos cargos que tinham, mandando, flertando, o povo continua. Você tem... Olha, é o comportamento de barata. Eles são mutantes, só andam se esgueirando pelos cantos, não polemizam nada. São as baratas. As baratas. Sobreviventes em qualquer ambiente.
infelizmente, pessoal. Mas, já para não se alongar mais, vamos encerrando a entrevista aqui com o deputado José Medeiros. Mais uma vez, deputado, muito obrigado. Foi um prazer enorme estarmos aqui com o senhor. Eu que agradeço, gente. Olha, todo mundo torcendo aí, viu? Dia 17, seleção brasileira vai jogar com o Liverpool. Vamos lá, hein? Eu, como tricolor, torcer pro Liverpool. Valeu, gente. Valeu, gente. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo.